Ok? Então, apareceu para vocês, vocês dão um clique aí, dizendo que tudo bem, que pode gravar, e assim a gente vai em frente. E eu vou colocar, então, passo a palavra para a Graça e para o Tony, que vão conduzir essa exposição para a gente aqui. Obrigado, Graça, obrigado, Tony, pela disponibilidade, pelo carinho, pelo amor de poder fazer esse dom para a gente. A gente é que agradece, né, o Portela, e a cada um uma boa tarde, né? Então, como ele já me apresentou, eu sou Graça, Maria das Graças, sou uma voluntária aqui do Rio de Janeiro. E é com alegria mesmo que a gente está nesse momento para falar de algo que é tão precioso, né? Eu até antes pensava, entramos aqui num espaço sagrado, né? Porque onde tem Josimeio, tem essa experiência também nessa dimensão, porque é sempre ele que nos atrai a um aprofundamento, a um conhecimento maior daquilo que está na nossa vocação. E os diálogos, eles se tornam também uma porta de saída, né? Uma das portas de saída para a encarnação do carisma. Porém, eu queria só começar com essa minha apresentação, passo para o Tony e depois a gente começa realmente, efetivamente, a nossa fala. Bom, então também agradeço, né? Como a Graça colocou, para nós é uma alegria estarmos aqui com vocês. Né? Agradeço aí o Portela pelo convite, né? Nesse momento assim de poder participar, compartilhar, construir junto essa experiência. Eu sou, como já foi colocado, né? Sou aqui de Marílias, do interior de São Paulo, sou professor, sou antropólogo, trabalho o tema de migrações internacionais. Pesquisador e voluntário, e junto com a Graça, né, como o Portela já colocou, nós somos os pontos de referência para o 4º e para o 5º diálogo, que é parte do que nós vamos falar hoje, né, o tema aqui da nossa aula. Então, eu vou compartilhar aqui o texto, né, que o Portela já colocou e vai disponibilizar após a aula, e nós vamos apresentar aqui, né, e aí a Graça vai dar início e a gente vai lendo, comentando esse texto, e depois abrimos, né, para as perguntas, respostas, debates, etc. Só um minutinho, então. Pronto. Perfeito. Então, o nosso primeiro pedido é esse, né? Nos esvaziarmos, estarmos abertos a deixar o Espírito Santo trabalhar em cada um para poder colher naquela dimensão que Chiara colheu quando suscitou essa parte da obra, né? Que ela chama dos diálogos. Porém, onde é que ele se encontra no estatuto da obra, né? Onde é que esse diálogo está presente para que a gente possa realmente entender e caminhar com esse assunto. Nós trouxemos aqui, então, do Estatuto da Obra de Maria, aonde está a base do diálogo. Se vocês forem no artigo 6 do Estatuto, vocês encontram essa apresentação do diálogo. Mas nós trouxemos aqui porque achamos importante mostrar de onde ela parte, né? De onde parte esse diálogo, de onde parte essa matéria que nós estamos colocando aqui. E esse estatuto, ele diz, né, que a obra de Maria, ela é fiel à experiência do Espírito que guiou sua fundação e seu desenvolvimento, quer atuar continuamente as condições exigidas por Jesus, para que ele possa doar-lhe a unidade, segundo a sua oração ao Pai, que todos sejam um. Procure, então, irradiar essa unidade no mundo cristão e estende a própria ação à fraternidade universal. E depois, a partir dessa base, aqui tem 5 pontos onde a obra se dedica, e nós vamos identificar com os 5 diálogos da obra. E o primeiro diálogo, ele se encontra nessa letra A do artigo 6, que diz: ela se dedica a trabalhar por uma unidade cada vez mais profunda entre fiéis católicos, individualmente, bem como entre instituições eclesiásticas, associações, grupos e movimentos nascidos de novos e antigos carismas da Igreja Católica, incrementando nela a comunhão em todos os níveis. Aqui vocês identificam o primeiro diálogo.
Eu só vou fazer uma pequena referência, porque muitos já ouviram falar em movimento paroquial. Aqui é o primeiro diálogo, não é movimento paroquial. Depois a gente, nas perguntas, podemos aprofundar essa diferença. No segundo ponto, tem o estabelecimento com os cristãos de outras igrejas e comunidades eclesiásticas, que são os cristãos não católicos, de outras igrejas cristãs, né? Nessa relação de comunhão fraterna, testemunho comum, tendo em vista o restabelecimento da comunhão completa e visível. Aqui nós temos o segundo diálogo, que nós temos o ecumenismo, né? E depois o Tony continua nessa outra parte. Tony, você está com o som fechado. Bom, então, dando continuidade, né, a obra de Maria, não é, que é o nome oficial, o movimento dos focolares, né, nós reconhecemos como nosso carisma, o chamado carisma da unidade, que se expressa naquele que todos sejam um, né, que a Graça fez ali referência, né? Então, a construção da unidade, quer dizer, chegar nesse que todos sejam um, que esse, né, desejo, esse, né, isso que Jesus nos coloca como proposta é o que anima e é o carisma também do Movimento dos Focolares ou Obra de Maria, né? Nós somos um movimento católico, né, de origem católica, um movimento católico, mas, dado esse carisma, nós somos um movimento inclusivo. Na verdade, nós acreditamos na unidade de todos, né, de toda a humanidade, né? Então, isso é uma parte importante do nosso carisma, esse que todos sejam um, né? Nós nos movemos em direção a isso que nós chamamos utômenes, né, que se chama utômenes, né, que todos sejam um. Então, e o diálogo, portanto, é esse movimento da obra de Maria nessa construção desse que todos sejam um, e nisso entra a ideia do diálogo. Quer dizer, o que eu queria dizer é que a palavra diálogo não é só dialogar, ela tem um sentido mais profundo para nós, não é? Ela tem a ver com a nossa própria identidade como movimento, né? Nós um diálogo no sentido profundo e amplo da palavra. Como a Graça colocou, os dois primeiros diálogos, eles entram o diálogo com a igreja, nossa igreja, a Igreja Católica, né, de onde está o movimento, e esse diálogo ecumênico, não é a palavra ecumenismo aí, o segundo diálogo é o ecumênico, como a Graça colocou, que é com as outras igrejas cristãs. Então, o diálogo ecumênico, ela se dá no campo das outras fés cristãs, do diálogo com outras, que não as fés católicas. E aí entra o terceiro diálogo, né? A obra ainda almeja alcançar, mediante a prática conjunto da regra de ouro, o diálogo e atividades de interesse comum com pessoas de outras religiões, a união mais profunda possível em Deus, entre todos os que creem e, por meio do amor verdadeiro ágape cristão, difundir a fraternidade universal. Desse modo, os adeptos das outras religiões poderão conhecer o amor e a plenitude da graça que há em Cristo, enquanto os cristãos aprenderão a reconhecer mais os valores contidos nas outras religiões. Então, esse é o terceiro diálogo, que é o diálogo interreligioso, né? Quer dizer, é o diálogo entre religiões. Então, não é mais apenas o diálogo entre as igrejas cristãs, né, dentro do cristianismo, mas é o diálogo com outras igrejas, com outras fés, outras profissões de fés, além do cristianismo. Por isso chama-se diálogo interreligioso. Então, o diálogo ecumênico, que é dentro, né, entre os cristãos, e o diálogo aqui, o terceiro é o diálogo interreligioso. Bom, e aí entra, né, o chamado quarto diálogo, amar as pessoas que seguem os grandes valores humanos cristãos de justiça social, liberdade, solidariedade, paz, etc. E dialogar com elas, alicerçando-se no mais completo respeito pelas suas convicções não religiosas, contribuindo assim com a unidade da família humana. É o quarto diálogo, né, que é, portanto, o diálogo com pessoas de convicções não religiosas, né? Como o nosso movimento, ele é um movimento católico, de origem católica, mas que
né, se expressa enquanto carisma da unidade, dessa fraternidade universal, da construção do tônibus que todos sejam um, nós também temos esse diálogo, essa construção desse caminho juntos com pessoas de convicções não religiosas. E a Graça vai aprofundar agora, né, na sequência, isso. E o quinto diálogo, que é a dialogar com a cultura e as realidades humanas, impregnando-as com a sabedoria cristã. Trata-se das inundações, ou seja, correntes doutrinais que nascem do encontro do carisma próprio do movimento com a cultura e as realidades humanas. Ela pode também gerar movimentos específicos, como a EDC e o MPPU. Esse é o quinto diálogo. Eu depois, né, vou aprofundar um pouquinho essa questão do quinto diálogo. Veja, os quatro primeiros diálogos citados acima, né, e eles estão identificados no artigo 6 do Estatuto Geral da Obra, refletem as orientações do documento conciliar pastoral Gaudium et Spes, de 1965, em seu parágrafo 92, que é o diálogo entre todos os homens. Então, aqui, quem quiser se aprofundar, há uma correlação desse diálogo com aquilo que já está na Gaudium et Spes. E a novidade do carisma da unidade, né, que esse nosso carisma, está na abertura do diálogo com a cultura. O quinto diálogo, que surge com o diálogo com as várias ciências. Isso eu vou aprofundar ali. E agora eu passo para a Graça, onde ela vai falar sobre o quarto diálogo. Eu até acho interessante para quem tiver essa curiosidade de realmente visitar a Gaudium et Spes. É considerado um documento importante para a Igreja, é um documento que acontece dentro do concílio, que foi uma mudança importantíssima da Igreja para o nosso tempo. E esse momento em que aparecem os quatro diálogos, né? Eu achei assim, quando eu li, achei de uma referência incrível do Espírito Santo, porque é um carisma. O que um carisma existe? É o Espírito Santo que suscita os carismas na igreja, para atualizar no tempo de hoje realidades importantes da próprio cristianismo, né? Da própria vida de Cristo. E Cristo pede o que todos sejam um. E nesse documento, que eles têm como título, né, o diálogo com o mundo, né, com a realidade atual, a importância de que ali, na década de 60, o Espírito Santo já suscitava para a igreja exatamente percorrer esses quatro caminhos, para que houvesse um diálogo fecundo. E Chiara lança esses quatro diálogos de uma forma concreta, quer dizer, é o reflexo da Gaudium et Spes para a obra, para que a obra possa vivenciar e concretizar aquilo que é o desejo da igreja expresso nesse documento. Mas, naquela época, não havia realmente o quinto diálogo, como o Tony colocou. Havia esses quatro diálogos. O quinto diálogo surge em 98 com uma inspiração profunda do Espírito Santo, com a necessidade de entrar no pensar humano, de entrar nas doutrinas, de entrar ali para que possa dar uma alma, né? Isso o Tony vai aprofundar. Mas, voltando, então, para o quarto diálogo, que é o diálogo com as pessoas de convicções não religiosas, né? E aqui nós trouxemos esses pontos, né? Que desde os primeiros anos de vida do movimento fundado por Chiara, já existiam pessoas sem referencial religioso que participavam, ajudando concretamente em muitas ocasiões. E aqui a gente traz o irmão de Chiara, Gino Lubick, né? Que era um jornalista da edição milanesa do Diário A Unidade, que era um partido comunista. Nos anos 70, Chiara dá início, né, ao centro do diálogo com pessoas de convicções não religiosas. Já na década de 70, você vê pós-conciliar, né? O quarto diálogo nasceu oficialmente em 92, quando iniciaram os congressos específicos em Castel Gandolfo. Congressos que depois repetiram-se a cada 2 ou 3 anos, com a participação de muitas pessoas interessadas. Com esses vários congressos realizados em Castel Gandolfo, foi se tornando os relacionamentos mais numerosos. Formaram-se grupos de diálogo em vários lugares, principalmente na Europa e na América do Sul. Na América do Sul, a gente encontra muito no Uruguai e na Argentina.
Estes amigos sentiram-se cada vez mais parte do movimento, porém, mantendo as suas características específicas, ou seja, as suas convicções não religiosas. Não havia para o movimento proselitismo, a busca da conversão, mas reconhecer os valores humanos, que são grandes valores também do cristianismo. Esses grandes valores que eles viviam são os mesmos valores que o cristão vive: a paz, a solidariedade, a dignidade humana. Nisso nós nos encontrávamos, né? Em maio de 95, Chiara explicava as raízes que impeliram o movimento a buscar e desenvolver um diálogo com as pessoas que não se reconhecem em um credo religioso. Construir um mundo unido sem distinção de raça, religião, condições econômicas e sociais. E dizia: nós temos como movimento, como nova obra que surgiu na igreja, uma vocação universal, pois o nosso lema é que todos sejam um. Nós não podemos prescindir de vocês, dizia Chiara para eles, porque estão incluídos nos todos. Caso contrário, cortaríamos fora meio mundo, ou pelo menos um terço do mundo, e o excluiríamos, enquanto nós dizemos que todos sejam um. Luciana Tirocco é uma comunista italiana que deu início a essa experiência de diálogo dos movimentos focolares com pessoas com convicções não religiosas. Luciana, em um texto seu, recorda a história do quarto diálogo, onde ela aponta algumas expressões e ideias colocadas por Chiara. São expressões usadas por Chiara durante os congressos, referente a estas pessoas que podemos definir como amigos do diálogo. São frases que exprimem o quanto ela nos estima e qual é a contribuição que podemos dar ao movimento em relação à fraternidade universal, dizia Luciana. E ela cita aqui, nesse texto, que vocês depois poderão obter, quais são os pontos que Chiara ressaltava ao estar com esses amigos. Chiara nos vê como pessoas intencionadas, que colocam suas forças e corações ao serviço da humanidade. Ela diz: estas pessoas não são indiferentes às infinitas problemáticas do nosso tempo. Podemos construir relacionamentos de unidade entre nós e com os outros, e podemos contribuir para realizar juntos, cada vez mais, a unidade da família humana. Seremos unidos como podemos, nos valores, em outras ideias, em coisas concretas. Desejamos juntos reintroduzir aos homens do nosso tempo a solidariedade, a paz, a unidade, os direitos humanos, a justiça, a liberdade. Mas queremos reintroduzir estes valores revitalizados por novas motivações. Diálogo significa amar. Isto é, escutar e doar aquilo que de melhor temos dentro de nós por amor ao outro. O relacionamento deve ser desinteressado, tanto da parte do movimento como das pessoas de outras convicções. Portanto, não deve existir proselitismo. Estes amigos do diálogo são importantes, diz Chiara. São pessoas de boa vontade, e que elas obedecem à própria consciência. E ela conclui dizendo: sem vocês, o movimento perderia a sua identidade. E a identidade dele qual é? O que todos sejam um. A vida do diálogo. E em uma entrevista, em 1975, Chiara responde a pergunta a uma outra pessoa que também não tinha convicção religiosa. Era Luciana Scalati. Luciana é de convicção não religiosa e participa da Comissão Internacional Italiana do Centro do Diálogo com pessoas de convicções não religiosas dos focolares. Selecionamos 2 perguntas destas, que foram feitas, né? Nos anos 70, Luciana pergunta a Chiara, não era comum que um movimento de inspiração cristã abrisse as portas aos não crentes. Quais os objetivos? A unidade do gênero humano. Dar concretude ao que todos sejam um.
porque o mundo unido se constrói com os outros e não contra os outros. E a outra pergunta: e qual é a base? Em que base se fundamenta a possibilidade de construir um diálogo entre crentes e não crentes? Na existência de valores comuns. Abaixa um pouquinho, Tony. Na existência de valores comuns, como? Essa é a base. A fraternidade, a solidariedade, a justiça, a ajuda aos pobres. Em comum, existe também o fato de que todos temos uma consciência pessoal que nos permite refletir sobre esses valores individualmente, mas também de maneira coletiva, para se tornar patrimônio de todos. E nós poderíamos nos perguntar, e no Brasil? Nós vimos que na América Latina nós temos Uruguai, temos Argentina, alguns outros países, alguma coisa, e o Brasil? Como é que essa realidade começa conosco, né? Que fomos chamados a fazer prestar esse serviço à obra? Foi em julho de 2019, nós recebemos na Maria Pregineta os então responsáveis do quarto diálogo, a Vida e Andro, dos focolarinos. Foi uma passagem de 2 dias antes de retornar à Itália, após um encontro na Argentina. Foi ali que se deu o aprofundamento do que era esse diálogo. E ali que, então, nasceu um grupo do quarto diálogo em São José dos Campos, cuja Miriam, que está aqui entre nós, é o nosso ponto, né, de contato. Nessa ocasião, começamos a receber a ideia do mês, que eu não sei se todos conhecem. O Portela falava no início sobre a questão de uma linguagem, né? A importância de uma linguagem. E essa ideia do mês, ela é baseada em textos da palavra de vida mensal, porque os valores são valores comuns. E se busca, na palavra de vida, destacar esses valores que também estão presentes na vida de quem não tem um referencial religioso. Essa ideia do mês surgiu no Uruguai, no contexto do diálogo com pessoas de diversas convicções religiosas e não religiosas, cujo lema é Construindo o Diálogo. O objetivo desta publicação é o de contribuir para promover o ideal da fraternidade universal. Atualmente, a ideia do mês é traduzida em 12 idiomas e distribuída em mais de 25 países. Aqui no Brasil, a gente distribui para um grupo, o grupo do Quarto Diálogo e algumas pessoas que nos pedem essa ideia do mês justamente porque ela é uma forma leiga da palavra de vida. E esses valores que estão ali presentes, as pessoas se identificam muito. E isso é algo muito importante. Só para dar um pequeno exemplo da questão da linguagem, vocês lembram que a obra viveu um momento em que se deveria responder algumas perguntas em função do sínodo. E veio do centro da obra um pedido, né, para que esse material fosse elaborado pelos membros da obra. Vendo com a Miriam, a gente, na época era o Carlos, não era a Tônia, acho que era o Carlos, na época era você, e o Carlos foi o primeiro, né? Eu já estou aqui meio no tempo perdida. E vimos, então, que eles também são considerados pessoas que estão inseridas, né? E com ele nós fizemos essa experiência de responder aos questionários, porém, eles foram muito importantíssimos, eles foram muito delicados e responderam aquelas questões que eles tinham como responder e aquelas que eles não tinham como responder, porque eram pessoas de referencial religioso a quem se dirigia mais aquelas perguntas, eles não responderam. E esse material foi enviado para a Comissão Internacional do Quarto Diálogo. Foi uma primeira experiência de nós nos encontrarmos diante de algo que o movimento nos pedia e que eles se sentiram livres de dizer essa eu consigo responder, essa que não.
e foi muito belo porque se sentiram dentro da experiência, né? Então, cada vez mais isso, sentir que está também na dinâmica da unidade, do que todos sejam. Essa é a nossa experiência, e depois nas perguntas a gente pode aprofundar. Tônia, agora é com você. Obrigada, então. Bom, obrigado, Graça. Então, eu vou falar agora do quinto diálogo, né? Quando nós preparamos, primeiro assim, por que é uma alegria estar aqui falando do quinto diálogo, das inundações, né? Porque não dá para se pensar a humanidade nova sem as inundações e nem as inundações sem a humanidade nova. Não, elas caminham juntas, é isso que a gente vai trazer aqui, essa realidade. E essa realidade do quinto diálogo, né, na qual estão inseridas as inundações, mas também que, portanto, por esse caminhar juntos, abrange uma humanidade nova. Eu vou tomar, assim, eu até, na verdade, né, Graça, nem combinei que você mandei a mensagem, mas já tinha começado, eu me toquei, para contextualizar um pouco a questão das inundações e né, isso que se insere dentro do quinto diálogo, que era, né, como, assim, fundadora do movimento Carisma, Chiara sempre teve essa percepção de como era importante nós contribuirmos para a humanidade, oferecendo também um conhecimento, oferecendo uma doutrina, oferecendo aquilo que é a expressão do nosso carisma, não é? Nós devemos tanto estar juntos com a humanidade, agindo, construindo junto com a humanidade, que é humanidade nova, não é? Mas para dizer, podemos e devemos, a partir daquilo que se revela a partir do nosso carisma, produzir, contribuir também com conhecimentos, contribuir também com saberes próprios do nosso movimento. É nesse sentido também, isso também é parte do que compõe o quinto diálogo e o dever ser das inundações, né? E eu gostaria de aproveitar antes disso, porque antes mesmo assim da questão das inundações, Chiara, ela criou, né, o que a gente chama de escola ABA, né? A escola ABA, ela, o que acontece? O momento assim que nasce o nosso carisma mesmo é uma experiência que aconteceu em 1949. Naquele ali nasce em Trento, né, o movimento dos focolares, e ali próximo tem as chamadas Dolomitas, não é, que é uma cadeia de montanhas ali no norte da Itália, e ali, no período de férias, eles passavam logo no início do movimento das férias juntos, né, um movimento recém-nascido, e em 49 há uma experiência muito forte, né, nesses encontros de férias, que aí recebia o nome Mariápolis, que é um tipo de, né, de encontro ainda que se repete no movimento, e ali foi uma experiência muito significativa, né, mística mesmo, que Chiara fez junto, né, com o Dino Giordani, o chamado Foco, que é um primeiro focolarino casado, as primeiras companheiras de Chiaras e ali que estavam presentes em 49, e é uma experiência muito forte, foi uma experiência muito forte, e Chiara registrou, tanto durante essa experiência, foi escrevendo o que estava acontecendo, e mesmo depois, quando ela retorna, depois ela vai para Roma, e esse conjunto de documentos, desses registros de Chiara, ela ali, se me recordo bem, nos anos 90, mais ou menos início, ela convida especialistas de várias áreas ligadas ao movimento, teólogos, filósofos, socióloga, linguistas, para poder entender aquilo ali à luz dos saberes, das ciências, né? E dessas formas de conhecimento, como a teologia, a filosofia, para entender qual é a contribuição que o carisma da unidade, o movimento dos focolares, esse carisma pode oferecer para a humanidade. Isso em relação a essa realidade vivida a partir de 49, que é uma realidade mística, podemos dizer assim, mas que busca tentar fazer esse diálogo com a realidade, que a gente pode chamar aqui desse diálogo do mundo da cultura, dar uma contribuição a partir do diálogo com esses saberes da humanidade. Isso é o sentido da escola ABA. E aí eu faço a sugestão, quem quiser se aprofundar nisso, a editora Cidade Nova publicou um livro do padre Fábio Ciardi,
né? Esse livro é sensacional, né? Esse é um livro muito, muito bom, né? Muito bem escrito. O Fábio Ciardi é da Escola ABA, que fala do que é essa experiência. Chama-se Viajar o Paraíso. Então, fica a indicação de leitura, né, do Viajar o Paraíso, do padre Fábio Ciardi, da editora Cidade Nova. Bom, dito isso, agora nós vamos falar do quinto diálogo e das inundações, né? E que, para falar do quinto diálogo e das inundações, nós temos sempre que pensar juntos em humanidade nova, né? Eu vou ler aqui o texto e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso daqui. Quinto diálogo, diálogo com a cultura e as realidades humanas. Então, sempre pensando que somos nós, do Movimentos Focolares, da Obra de Maria, do carisma da unidade, nesse nosso caminho de construção do diálogo, de expressão do diálogo para com outras realidades. O quinto diálogo é um diálogo com os diversos âmbitos da cultura humana. Não é um diálogo como os outros diálogos, ou seja, com os irmãos cristãos católicos, com os de outras denominações cristãs, de outras religiões ou de convicções não religiosas. É um diálogo com a cultura, com as diversas culturas humanas. É o relacionamento da cultura nascente do movimento com a cultura contemporânea, com as culturas que compõem a humanidade. Então, é um diálogo com isso que nós chamamos com a cultura, né? A palavra cultura, ela não é que eu sou antropólogo, então vou dizer, a cultura é tudo aquilo que é uma criação, a palavra cultura tem a ver com cultivar, né? Existe aquilo que é da natureza, por exemplo, né? Uma planta, uma árvore nasce na floresta, ela vem da natureza, né? Um milharal você cultivou, mas o milharal já é a natureza transformada pelo homem, né? O mundo da cultura é tudo aquilo que é criação humana, né? Por isso que nós temos diferentes culturas humanas, porque são diferentes formas que os seres humanos construíram seus próprios mundos, né? Então, a diversidade cultural humana existe, ela não é natural, ela é social, ela é humana, né? E o nosso, então, é o relacionamento da cultura, e nós também, como, aí que está a intuição de que, quer dizer, nós, como movimentos focolares, como carisma, a partir do carisma da unidade, nós também temos uma cultura para oferecer ao mundo, né? E nós queremos dialogar com as outras culturas para oferecer a nossa cultura da unidade. Daí que vem a expressão cultura da unidade, que é aquelas formas de agir, que são aquelas formas de agir, que são aquelas formas de ver, né? São as visões de mundo e as intuições, as crenças, etc., que nascem da nossa vida no carisma, na verdade, né? Quer dizer, que são expressões daquilo que a gente vive e constrói, né, culturalmente. Quer dizer, não sei se está claro aqui a ideia, né? Por isso que humanidade nova é importante. Por que a humanidade nova é importante? Tudo que humanidade, as ações de humanidade nova? Porque é a construção real, empírica, concreta desse carisma. Humanidade nova é o carisma da unidade, sendo realizado no mundo. Portanto, humanidade nova é um fato, não é? Tudo que é expressão, quando nós realizamos algo, né, a partir do carisma, como humanidade nova, nós estamos construindo uma realidade. É algo real, né? Agora, o que essa realidade tem? Por trás dela tem esse carisma. Por trás dela tem essa inspiração, tem esses valores, que é do carisma da unidade. Por isso que aí essa realidade, junto com essas crenças, essas inspirações nossas, essas motivações, elas compõem uma cultura da unidade, né? Então, é extremamente importante a humanidade nova, porque ela é a expressão concreta. Eu sou cientista, né? Eu costumo dizer, a realidade precede a teoria, né? Eu sempre digo para os meus orientandos, alunos, né?
a realidade é soberana. A teoria ela não existe antes da realidade, né? Então, a humanidade nova precede, porque ela é a encarnação, por isso que existe essa expressão que nós chamamos de a encarnação do carisma da unidade no mundo, né? É onde nós tornamos real o carisma da unidade. Aí eu vou continuar aqui lendo para mostrar onde é que entra nessa história, né? Entram as inundações, né? Dentro da ideia do diálogo com a cultura. Então, é o relacionamento da cultura nascente do movimento com a cultura contemporânea, com as culturas que compõem a humanidade. É um diálogo entre a sabedoria que o carisma da unidade oferece e os diversos âmbitos do saber do viver humano. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós construímos uma cultura da unidade, como nós somos o carisma da unidade, nós queremos dialogar com essas outras realidades, com essas outras culturas, porque nós não construímos sozinhos, nós construímos juntos. O nosso carisma é o carisma da unidade, é sempre o carisma do diálogo. Então, nós compartilhamos, nós dialogamos, né? Aquilo que é a nossa expressão, né? De contribuição para a construção do mundo unido, e que, por exemplo, e aí é importantíssimo a humanidade nova, né? Nós também tentamos produzir esses conhecimentos a partir disso, e nós dialogamos com as outras realidades das culturas humanas, né? Então, entre humanidade nova e inundações, deve existir uma ligação estreita, sendo que é próprio da humanidade o trabalho nos campos da atividade humana. Perdão, sendo que é próprio de humanidade nova o trabalho nos campos da atividade humana. Então, veja, entre humanidade nova e inundações deve existir uma ligação estreita, sendo que é próprio de humanidade nova o trabalho nos campos da atividade humana. É uma dimensão de ação, humanidade nova. Como o trabalho no social. Ali, nesses campos onde atuamos como humanidade nova, devemos levar essa cultura nova, nossa, a cultura da unidade. Então, qual é a condição para ser uma humanidade nova? Não é ter um selo, é uma humanidade nova, mas é essa inspiração no carisma da unidade. Sempre que nós agimos no mundo inspirados, motivados, buscando agir a partir desse referencial que é o nosso carisma, nós estamos sendo uma humanidade nova, né? É a motivação. O que nos motiva é o carisma da humanidade. Tudo que envolve a nossa ação no mundo, concreta no mundo, inspirada, motivada pelo carisma da unidade, é uma humanidade nova. Ali, nesses campos onde atuamos como humanidade nova, devemos levar essa cultura nova, nossa, a cultura da unidade. Cada um deve expressar com a vida essa cultura nova, lá onde exerce sua atividade, na escola, no hospital, no esporte, não é? Eu na universidade, o outro nas suas diferentes formas de trabalho, na sua comunidade, né? Na associação de bairro, tantos lugares, né? Que nós podemos levar essa cultura da unidade, né? Então, isso é a alma que está por trás de humanidade nova e que, evidentemente, ela também tem as suas expressões mais formais, mas é isso aqui que está por trás. Portanto, qualquer membro da obra que nas mais diversas estruturas sociais, produtivas e culturais, no exercício das suas profissões, estudos e ofícios, vivem ali o ideal, tornam-se expressão de humanidade nova. Né? Então, veja que é para fora no sentido assim, algo que nasce de nós, mas também não é para fora porque somos nós lá vivendo esse carisma, né? Somos nós juntos, né? E levando a nossa contribuição numa relação de diálogo. Esse ser humanidade nova é importante porque a mais esplêndida doutrina, iluminação pelo ideal, permaneceria uma letra morta se não tivéssemos a vida que a testemunha. Em outras palavras, humanidade nova, podemos dizer assim, precede as inundações.
ela precede o quinto diálogo. Por quê? Porque a humanidade nova é o empírico, é a vida do carisma, é nesse sentido que ela precede. Elas não é que ela precede em importância, né? Porque elas estão juntas, não é nesse sentido que precede. É no sentido que as inundações, elas buscam olhar para essa realidade que já existe, né? Porque as inundações é uma ação sobre, é uma reflexão, é produção de conhecimento sobre o real. E a humanidade nova é o carisma da unidade sendo realidade, se tornando realidade empírica, concreta, né? Então, esse ser humanidade nova é importante porque a mais esplêndida doutrina, iluminada pelo ideal, permaneceria uma letra morta se não tivéssemos a vida que a testemunha. No Evangelho está escrito que vejam as vossas boas obras, e não que escutem as belas considerações, mas que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Portanto, a glória de Deus vem das obras. Buscando ilustrar o que é específico de humanidade nova e o que é específico das inundações, Jesus Mourão, né, que é o co-presidente da obra de Maria, utilizou-se das imagens do laboratório e estudo. Ele fez uma metáfora aqui, para ilustrar essas duas vocações que dão vida e essas realidades da obra. Os laboratórios são lugares onde se trabalha e as escolas onde se estuda. Enquanto humanidade nova é expressão da dimensão prática, empírica do carisma e cultura da unidade, as inundações são suas expressões teóricas, que surgem para favorecer um diálogo cultural. Os que dela participam são envolvidos, por exemplo, no âmbito da pesquisa, da vida acadêmica, na produção dos saberes. Então, na verdade, assim, o que caracteriza as inundações? É que ela busca trazer essa dimensão, digamos, reflexiva. Pega o que é do campo da experiência e tenta transformar isso num saber, né? E tentar compreender. Então, isso, como é que eu sei se eu sou humanidade nova, se eu sou das inundações? Claro, a gente não deve utilizar essas coisas para ficar em sistemas classificatórios, não é? Não é para dizer, você vai ficar nessa casinha, você vai ficar nessa outra casinha, etc. Mas eu, na verdade, nós podemos ser, inclusive, humanidade nova e inundações, né? No meu trabalho, eu procuro ser humanidade nova, né? Mas eu também tenho um trabalho, digamos assim, né, como pesquisador, que também eu sou inundações, no sentido de que eu realmente procuro produzir conhecimentos. E há também essa dimensão das inundações, nesse momento que nós somos inundações, que é quando, o sentido das inundações, e aí tem a ver com o quinto diálogo, né, que é produzir esses conhecimentos a partir do carisma, né, esses saberes, dar doutrinas, etc., a partir do carisma, né, que objetivamente, né, então, nós temos aqui no Brasil algumas inundações, aí a Graça citou o Carlos Augusto, que antes era o ponto de referência do quinto diálogo, então o Carlos, né, junto com o pessoal, né, do direito, né, busca trazer ali todo um conhecimento sobre a questão da fraternidade no campo do direito e levar para o campo do direito contribuições do nosso carisma, não é? Ligado à ideia da fraternidade universal, inspirada pelo carisma da unidade. Então, ali eles são inundações. O Carlos, por exemplo, não é? Tem essa experiência junto com o pessoal do direito com a experiência. Né? Bom, o que delas participam estão envolvidos, por exemplo, no âmbito da pesquisa, da vida acadêmica e na produção dos saberes. Não se pode pensar na inundação separada do laboratório de uma unidade nova. Mas também o laboratório precisa do estudo, porque é preciso saber onde queremos chegar para a inovação de qualquer coisa. Né? Essa sinergia que deve existir entre a humanidade nova e as inundações, entre o laboratório e o estudo, foi colocada por Emaus no encontro com as secretarias de humanidade nova. Olha o que Emaus, que era anterior presidente de movimentos focolares, colocou. É mais importante a humanidade nova? São mais importantes as inundações? São uma única realidade. Devemos viver esses relacionamentos em rede.
ter esses canais todos abertos, de maneira que o que é de um se torne do outro, que a doutrina elaborada na Escola ABA passe para as inundações, passe para os mundos de humanidade nova, e que a vida dos mundos de humanidade nova sustente essa doutrina, testemunhe a verdade dessa doutrina. Caso contrário, ela pode parecer uma reflexão bem elaborada, um belo sistema filosófico ou pedagógico, mas que não produziu frutos concretos. Ao invés, esses frutos concretos existem antes da elaboração, ou seja, da teoria, da doutrina, né? Por isso a importância de humanidade nova. Por fim, é interessante observar o artigo 2 do Regulamento de Humanidade Nova, onde se evidencia a importância do relacionamento de humanidade nova com as outras ramificações da obra e principalmente com os diálogos, particularmente com o quinto diálogo. Artigo 2. O movimento Humanidade Nova tem como projeto específico o mundo unido na fraternidade universal. Por isso, coopera com todas as ramificações da obra, em particular com os movimentos Jovens por um Mundo Unido e Movimento Juvenil pela Unidade. Orienta a sua ação segundo os diálogos, que nós citamos lá, né, os quatro diálogos do artigo 6 do Estatuto Geral, especialmente com o diálogo com a cultura e das realidades terrenas, que é o que a gente citou aqui, que está tratando do quinto diálogo. Jesus Moran afirma: é fundamental que humanidade nova e inundações estejam juntas. Essas são as inundações e o mundo de humanidade nova, que, como aponta Jesus Moran, devem caminhar juntas. Então, veja, nesse caminhar juntos. Então, nós temos as inundações da economia, como o EDC, que anda junto com o mundo de humanidade nova, economia e trabalho. Né? Aqui, relações entre povos, etnias e culturas. A gente não colocou aqui, né, Graça, mas a gente vem fazendo aqui na América Latina e Caribe uma experiência sensacional, né, ainda o processo, que é a Ari Marichum, que nasceu com o movimento, nasceu com a Comissão de Interculturalidade do Movimentos Focolares no Equador, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, né? Nós vamos ter um encontro agora onde Ari Marichum Internacional vai apresentar para as inundações aqui do Brasil o que é Ari Marichum, mas que envolve esse relacionamento, né, desse mundo, das relações entre povos, etnias e culturas, com essa realidade do Ari Marichum, que é a interculturalidade e que é uma experiência linda, porque é o carisma da unidade em diálogo com outras culturas, com as culturas dos povos originários, né, culturas de grupos, né, de afrodescendência, né, afroherança, etc., é uma experiência também muito forte. Então, a ecologia, né, a psicologia, saúde, esporte, MIT, aí o mundo... Então, eu não vou, vocês vão ter acesso ao texto, mas só para mostrar, assim, como os mundos de humanidade nova e as inundações, elas caminham juntas, né? Elas devem caminhar, né? Elas se inspiram, né? Porque também o que é produzido a partir das inundações pode ajudar a iluminar, a compreender a experiência que se vive em humanidade nova, né? O conhecimento, ele tem essa beleza, porque ele ajuda a gente compreender melhor até aquilo que a gente está fazendo, né? Mas é um caminhando junto, né? Um pouco isso, né, Graça? Não, perfeito, é isso mesmo. Obrigada, Tony. Foi muito bom. Agora a gente dá espaço, né? Para o pessoal que queira fazer alguma pergunta, se não for pergunta, alguma observação, algum comentário, né? Para que a gente possa aproveitar essa grande presença entre nós e poder mergulhar nessa realidade também como a etapa da encarnação da obra. Nós estamos no período da encarnação. Cada vez mais o movimento de amplo alcance e os diálogos está no tempo deles, em mostrar essa vida, né? E, pela teoria, entregar à sociedade modos novos. Eu só dou uma pequena colocação. Você lembra a EDC, a Economia de Comunhão, ela tem muita vida nas empresas, né? E outras experiências nas obras sociais. Quantas teses, quantos artigos foram feitos através
da vida dos empresários, da vida de quem hoje está atuando em economia de comunhão. Isso foi, hoje, ele é universal, qualquer um pode acessar esse material e trabalhá-lo e aprofundá-lo e aplicá-lo onde for, porque quando uma experiência ela é reconhecida cientificamente, significa que aquele resultado irá acontecer em qualquer experiência que se possa produzir com aqueles elementos. Não só fica restrito àquele espaço. E completando aquilo que o Tony falava do Carlos, na parte do direito, ele encontrou uma experiência de uma advogada em São Paulo, que ele não sabe quem é, que deu um veredito num processo com base no princípio da fraternidade lido na tese dele. Então, é uma experiência que se dissemina, mas foi necessário que houvesse esse trabalho numa universidade para que aqueles estudiosos acessassem e assumissem e passassem a aplicar. Olha, o ideal vai onde a gente não imagina. Então, a vida antecede a teoria, como o Tony falou. A experiência de humanidade nova ela é importante para que a inundação olhe aquela experiência e leve para o campo científico, para a comprovação científica. E que ela diz as inundações devem dar dignidade a toda a ciência. E dar dignidade é levar a sabedoria junto com o saber. Não só o saber humano, mas a sabedoria, a alma, que deve dar na visão da fraternidade, de quem é aquele humano que está sendo visto pelaquela ciência, que é um irmão, que é um filho de Deus, que com isso tem um merecimento grande deve ter um merecimento grande diante daquela ciência, ser tratado como ser humano, como irmão, e não como outra coisa, né? Então, agora a gente abre espaço, né, Tony? Ok. Obrigado, Graça e Tony, pela belíssima explanação. E agora a gente está microfone aberto. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, às vezes alguma consideração, podem fazê-lo. Aqui embaixo, na telinha, tem uma coisinha lá que chama reações. Você clica numa carinha que tem lá, reações, e aí tem uma coisa lá chamada levantar a mão. Então, a gente forma uma filinha e as pessoas que levantarem a mão fazem isso. Aqueles que não encontrarem e tiverem alguma dificuldade com isso, podem simplesmente abrir o microfone e tentar fazer a pergunta. Já tem alguém com a mão levantada? Fátima de Campinas, por favor. Boa tarde para todo mundo, né? Então, eu queria contar um pouco a nossa experiência, contar um pouco a experiência nossa do nosso grupo da saúde, um grupo de humanidade nova da nossa microrregião aqui, e que a gente, nesse pensar no outro, no pensar nessas novas gerações, o nosso grupo teve uma ideia, então, da gente elaborar uma cartilha de reciclagem, né, que a gente até fizemos algumas reuniões no ano passado e vamos estar concluindo essa cartilha na nossa próxima reunião agora. Então, a gente vê esse pensar de humanidade nova e a gente convidou a Fátima Lambeck, que muitos conhecem, que ela é embaixadora do Lixo Zero, convidamos a Aurora também, né, que estão no grupo da EcoAM, e até a Fátima, numa das reuniões, falou para a gente que ela ficava muito feliz da gente estar com essa preocupação, com esse olhar para o outro, para as gerações futuras, porque a gente estava traduzindo na prática o que uma inundação da ecologia tá vendo, assim, em termos de estudos, né? Então, para a gente, isso daí foi uma resposta, e ela contou isso, estamos só contando isso para vocês um pouco. Não sei se Portela quer completar um pouco alguma coisa, que ele está no grupo também. Obrigado, Fátima. Obrigado. Vou deixar espaço para... Você já falou tudo, e acho que vou dar espaço para as pessoas fazerem algumas outras perguntas, tá bom? Acho que você já falou o que tinha que falar. Obrigado. Então,
continua aberta, que as pessoas que quiserem perguntar, por favor, se habilitem. Enquanto o pessoal toma coragem para fazer alguma pergunta, eu vou aproveitar a presença da Graça e do Tony para fazer uma pergunta, né? Vendo a realidade que a gente tem diante da gente, com tantos desafios que a gente vê no mundo, né? Esse sonho de Chiara, que também é nosso, esse sonho de você trazer para a cultura a sabedoria, é uma pergunta bem capciosa, desculpa colocá-los nessa, mas isso é só uma utopia? As experiências existentes mostra que não é uma utopia, mostra que devemos ter paciência histórica, como Chiara fala. A vida de algumas inundações já começa a demonstrar esse fato, que quando a pessoa está diante da verdade, diante de uma proposta, que no fundo nós entendemos que no que todos sejam um, nós sabemos que todos são candidatos, todos têm no seu DNA capacidade. O que acontece no tempo de hoje é que, com o secularismo, o homem perdeu um pouco essa relação com a transcendência. Mas ele não perdeu isso nele. Ele ainda não encontra, em alguns momentos, espaço para desenvolver e estar nessa dimensão. Quando se leva o saber, o que leva a sabedoria no saber? É considerar o homem no centro, é humanizar, é considerar a pessoa. E isso é a exigência de todos. Eles podem ainda não ter compreendido, mas é. Então, o que acontece com algumas experiências das inundações? Como dessa advogada que eu acabei de contar, do direito, né? Entre outras experiências. E vai começando a se apropriar de princípios, porque ela viu, e por que ela se apropriou? Que está nela aquela dimensão, ela se encontrou naquela dimensão e foi capaz de apropriar. Tem muito trabalho também na psicologia, algumas das inundações ponderam ao contrário. Agora, o que acontece é que isso é um processo cultural, é uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela tem o seu tempo, tem o seu percurso, e tem a sua geração. Então, nós vamos... Aí está o papel de Humanidade Nova, o papel dos voluntários, de quem é da Obra de Maria. Testemunhar com os fatos que é possível viver essa experiência da fraternidade, que é possível colocar o amor na base do seu comportamento, como escolha preferencial. Amar o outro, de fato, a arte de amar. Então, se nós somos aqueles que testemunhamos que é possível, porque se diz hoje que não são as palavras que modificam, mas o testemunho. Se há uma vida que se apresenta, ninguém duvida, mas uma teoria se pode duvidar. Mas a experiência concreta, o efeito nela, talvez o que falte, Polelli, penso que isso é um processo de amadurecimento, é a divulgação das experiências, é a divulgação dessas grandes inovações, dessas pequenas revoluções, mas grandes no seu valor, que estão acontecendo. Então, a gente olha o mundo pelo lado negro, né? Mas por baixo está havendo uma revolução. E é isso que garante, porque sendo uma obra de Deus, né? Ele diz, eu venci, não venci. Agora, precisa que nós tenhamos a coragem de testemunhar, que nós tenhamos a coragem de ser fiéis à proposta, de termos um carisma, termos uma vocação, que Nossa Senhora nos acompanha, colocada por Deus em nós, para exatamente nesse tempo, quando eu digo para vocês que inundação não estava no concílio,
mas estava em 98. No concílio, nós só vimos os quatro diálogos que levavam em consideração religião, lembra? Católicos, não católicos. Ela tinha uma referência que era daquela época necessária. Formando esses nomes, eles podem chegar na cultura e modificar, porque para modificar uma cultura, precisa primeiro modificar o homem. Então, o que o Carisma está fazendo conosco? Nos dando uma formação. Nós temos a responsabilidade de doar isso à humanidade, porque essa herança é da humanidade, não é nossa. Nós somos apenas aqueles que devemos levar. Então, se eu vivo humanidade nova, eu estou dando a vida para esse mundo de hoje. Eu já estou fazendo uma transformação no meu trabalho, mudando o comportamento de uma pessoa. Se vocês pararem, há muita experiência na nossa vida. Agora, o que o Tony colocou, o Portela, que eu acredito que poderá ser, e se o Espírito Santo nos ajudar, é que as experiências de humanidade nova sejam colhidas pelas inundações e levadas para a universidade, para demonstrar, para fazer um estudo e demonstrar que princípios inerentes àquelas experiências podem ser replicados em qualquer campo, porque são valores universais. O amor, a fraternidade, mas é necessário levar. Agora, o homem visto como uma coisa, como um ser de utilidade, como um ser que eu uso como eu quero, se não está bem, eu descarto, como o Papa fala, né? É a cultura do descarte. É essa visão hoje, mas é uma visão de uma sociedade que não tem outro campo para olhar. Tá aí por que veio o carisma nesse tempo? Agora, ele pede que primeiro vivamos. Se nós não vivermos primeiro, não podemos falar daquilo que não vivemos. É o testemunho que importa. Então, eu penso que já existe pequenas transformações. Agora, é uma paciência histórica. E vocês sabem, o Portela, eu encerro aqui a minha fala, o que é ser um? Todo mundo já ouviu falar na alma. A alma que Chiara entendeu, o ser coletivo. O que eu faço afeta o coletivo, porque eu estou no corpo místico. Se eu ajo negativamente, eu impeço alguém de enxergar a luz. Então, a minha responsabilidade, não de peso, mas de alguém que confiou em mim, como Deus que confiou em Maria, é doar, recomeçar sempre, para que a humanidade tenha a possibilidade de se encontrar, não por nosso mérito, mas porque o Espírito Santo age. Porque o amor é contagioso, o amor é recíproco, né? Obrigado, Graça. Eu queria até, assim, eu acho, né, pensando na tua colocação também, na tua pergunta, colocação, Paterno, quando vai ser esse utômenes, né, esse que todos sejam um, né, nós não sabemos, né? Sendo como cientista, eu não sei se nós vamos ver, eu acho que eu não vou ver no sentido pleno da palavra, mas ele também, eu vejo que ele já existe, né? Ao mesmo tempo. Né? Agora, eu penso a partir do tempo presente, né? De nós, no nosso hoje, no nosso presente, no nosso lugar no presente, né? E como é que eu vejo isso? Primeiro, assim, eu vejo que quando nós falamos dessa cultura da unidade, não é que nós vamos substituir as outras culturas, as outras realidades, né? Na verdade, a ideia, a palavra é essa, do diálogo, né? E construir é uma palavra que vem sendo muito utilizada hoje em movimentos focolares, uma obra que eu gosto muito, né? Que é juntos, né? A palavra juntos, eu diria que é uma atualização da palavra unidade, né? Porque ela tem um sentido de movimento, de ação, de estar juntos. O diálogo é uma experiência de estar juntos. E, nesse sentido, o que eu vejo é que quando nós... e depois tem um outro elemento, né? Pensando a partir de nós, movimentos focolares, obra de Maria, do carisma da unidade. A nossa identidade, né? A palavra identidade é aquilo que eu sou, aquilo que nós somos. A nossa identidade é construir um mundo unido, né? E nós construímos de forma muito objetiva e concreta através de uma unidade nova, e, ao mesmo tempo, nós buscamos entender quem somos e qual é o nosso contributo para a humanidade através das inundações, através da produção desses conhecimentos, aí, como colocou a Graça.
Então, eu penso assim, e aí a Graça citou essa experiência do Carlos, né, onde o conceito de fraternidade que ele desenvolve junto com, né, ali o direito, né, a parte inspirada no carisma, que interfere, que já é utilizado dentro de pareceres, etc. Né? A experiência de ADC, a gente teve recentemente aí, todo mundo ouviu falar da economia de Francisco, né, que foi um momento extremamente importante, aconteceu em Assis, ali o evento junto com o Papa, e por trás ali tem já, né, estava ali presente Luidino, o pessoal tem ali concepções do que é uma economia inspirada em economia de comunhão, não só como ação, mas como concepção do que é uma economia fraterna, do que é uma economia, podemos dizer, inspirada pelo... Então, eu penso que o nosso momento, é isso que eu queria finalizar, o nosso momento é o momento de contribuirmos para esse Eutômenes, né? E se nós assumimos quem somos nesse momento, o nosso compromisso, como somos nesse momento, a nossa geração, o nosso hoje da obra, existiu um hoje, quando Chiara estava entre nós, né, com a fundadora presente, hoje nós estamos no novo hoje. Né? Existe... então, é o nosso momento para construir esse Eutômenes, mas é hoje. Né? Então, eu acredito que sim. Né? Eu não acho que seja uma utopia, né? No sentido de que, porque já é uma realidade. Eu sou cientista, só para finalizar, eu sempre falo isso para os orientandos, meus alunos, assim, a ciência não trata da verdade ou das verdades, a ciência trata de fatos. A base das ciências não são as verdades. A base do conhecimento científico é a realidade empírica, é o que é real. As pessoas confundem muito isso, acham que a verdade é uma verdade científica. A verdade científica, o Popper já dizia, né? É uma verdade até que você prove o contrário. Mas o fato. E, sim, o nosso carisma já é um fato. Eu tenho a plena convicção que o nosso carisma é um fato. Agora, é um fato dentre outros. Não é o fato. É um fato em diálogo com outros. É um fato, mas o que nos move é o diálogo, porque nós construímos juntos. E o que nos inspira é o amor, é o escutar, é o receber o outro, é o acolher os outros que são diferentes. Então, quando nós temos essa abertura para aquele que não, os outros, para outros, e que a gente busca, aí sim a gente, mais fato ainda é a nossa realidade, mais ainda estamos próximos do mundo unido que nós acreditamos, né? É isso que eu penso. E vivemos a dimensão trinitária, né? Agora vamos deixar para os outros. Obrigado, Tony, obrigado, Graça, eu fiz uma provocação bem forte para vocês, porque eu queria ouvir essas respostas de vocês, entendeu? É um pouco a minha função de fazer isso, porque essa é uma coisa que a gente tem que ter profundamente no coração, essa realidade de que o nosso ideal é muito mais do que uma utopia, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E não é também uma ideologia. Eu vou seguir uma ordem aqui. Como a gente tem um tempo meio complicado, eu vou fazer o seguinte, Graça e Tony. Vamos ouvir, não sei se são perguntas ou considerações, mas vamos ouvir as 4 pessoas que levantaram as mãos, a Miriam, a Solemar, Luiz Marques e Milke, e a gente ouve todos eles, depois vocês finalizam respondendo, vocês anotam bem o que quis. Então, eu começo pela Miriam. Miriam, por favor. É ligar o áudio, Miriam. Pronto, consegui. Desculpa. Então, eu queria que vocês discorressem um pouco sobre a ligação do 4º diálogo com o 5º diálogo. Né? O Tony falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, concordo plenamente. Mas não seria Humanidade Nova, Inundações e o 5º diálogo
uma porta gigantesca para os nossos amigos do quarto diálogo? Emília, vocês anotaram, né? Então, para Graça e Tony. Vamos então para Solemar. Olha, eu ia falar, mas era uma experiência concreta, né? Quando o Tony falava, não sei se vai dar tempo, quero ser objetiva, não sou muito, mas sobre a realidade que é soberana, né? A partir da própria experiência. E uma coisa que me vem muito é justamente quando você olha o ser humano, porque eu sou da área da saúde, né? Então, quando você olha o ser humano nessa unicidade como um todo, tudo se transforma. E veio muito forte isso para mim, para colocar para vocês, porque é uma experiência de muitos anos de profissão que eu tenho, né? A prática integrativa. Porque a partir do momento que você coloca o amor, muda toda a frequência, muda toda a situação do paciente. Então, Chiara nos trouxe isso, nos trouxe a possibilidade de um diálogo, de uma escuta, nos ensinou isso com... Eu fui uma Gen 4, né? Mas, assim, para dizer para vocês que a experiência hoje tem mudado e transformado as vidas das pessoas através dessa prática integrativa, que é olhar o corpo, a mente e o espírito. A acupuntura é uma realidade no Brasil, no mundo. Eu fui uma das primeiras fisioterapeutas aqui em Dourados, hoje nós somos em vários. Antigamente era considerada como uma prática não habilidosa, não científica, e é o que o Tony falou. Hoje, ela trata a saúde. Então, gente, eu acho que é isso, a gente tem que ser usado mesmo, e buscar sempre essa escuta do corpo do outro, porque a alma, ela traz belíssimas e inatingíveis questões, e muitas vezes o ser humano só precisa ser escutado. E hoje você tem práticas que eu utilizo que com as mãos você consegue resultados fantásticos. Então, sabe o que é escutar com o coração? Então, nossa, essa aula foi maravilhosa, obrigada, né? Porque eu queria só dar um testemunho de quem realmente tenta, né? Como uma filha de Chiara, praticar esse diálogo e também colocar a ciência, né? Se tornando um fato, como disse o Tom. Obrigado, Solemar. Luiz? Eu queria fazer uma pergunta. O Tony comentou sobre o conceito de cultura, que é amplo, né? Que eu vou aqui lembrar de maneira um pouco grosseira, quer dizer, tudo aquilo que não é da natureza é produção humana, é cultural. Mas um foco, né, do quinto diálogo, né, é a produção, um aspecto da cultura que é a produção do conhecimento. Então, como fazer com que as pessoas, né, sobretudo esse conhecimento acadêmico, científico, que tem como diz, não diz a verdade, mas contribui para se chegar a ela, né, a partir da observação dos fatos e tudo mais. E ele é muito importante. Porém, na nossa cultura, no momento atual brasileiro, né, mas acho que ao longo da história da cultura, parece-me que há uma resistência muito grande das pessoas a isso, né? A essa produção, a valorizar isso, né? Talvez pela dificuldade de acesso, porque a nossa escolaridade formal é precária, né? A nossa formação escolar, de maneira geral, é precária, e muitas vezes parece que isso é uma conversa por um grupinho, entendeu? É uma coisa da qual grande parte das pessoas não chegam, não entendem, não valorizam, e recentemente, por conta da polarização política e ideológica, há quem começou a desconfiar do valor da ciência mesmo, né? A colocar em dúvida, né? Se é tão importante assim, né? Por conta desse fenômeno de viés de confirmação, de que, né, eu valorizo aquilo que me interessa, etc. E tal. Mas me parece que antes ainda dessa crise
no momento, há uma dificuldade na cultura brasileira de se aproximar desse discurso, dessa narrativa mais intelectualizada. Então, como ajudar, como fazer com que as pessoas se aproximem disso e tirem proveito disso e aprendam com isso, né? Claro, sabendo que mesmo o conhecimento científico, ele tem essas limitações, tem essas contradições, né? Os cientistas não falam todos a mesma língua, né? Não dão a verdade, né? De bandeja. Então, como se apropriar, na medida do possível, desse conhecimento e não torná-lo uma coisa de um reduto, de uma pouca gente, né? E que acaba, parece que não diz muita coisa para a maioria. Obrigado, Luiz. Então, a gente encerra então essa roda de perguntas com a Miyuki Cornélio Procópio. Por favor, Miyuki, que você... O que eu tinha para dizer é um pouco sobre tudo isso que já foi falado, tanto pela Graça e pelo Tony, mas também pelas perguntas, né? Mas, no início, antes de a gente iniciar, estava conversando com o Portela sobre esse aspecto formativo dessa escola, né? E o que o Luiz colocou agora por último, como humanidade, tudo foi colocado dessa nova cultura na humanidade, a contribuição do nosso carisma, eu coloco um pouco dentro do carisma, porque eu acho que até que ponto isso está claro para os próprios membros do carisma, né? Eu sou voluntária. E quando fala assim, vários aspectos foram colocados de uma forma muito clara. Quando a gente vive o carisma no âmbito onde a gente está, seja acadêmico ou nos nossos pequenos grupos de relacionamentos, a gente está sendo humanidade nova. E que consciência nós temos? Nós que estou dizendo é nós que não participamos de um grupo específico de humanidade nova ou nem de inundação. Qual é a consciência que a gente tem disso, né? E, como eu estava falando com Portela, me interessou muito o aspecto formativo, eu estou mais ligada às novas gerações, né? Além das questões específicas dos voluntários. E aí, quanta coisa acontece, como o Luiz estava colocando aí, nossa, será que ficou só para esse grupinho? Muita coisa que acontece, eu estou falando só do âmbito da obra. Acontece no âmbito da obra e fica restrito a um grupo muito pequeno. E mesmo ações de inundação, ou humanidade nova, né? E eu vejo, voltando assim, o que vem mais presente para mim, eu trabalhei um tempinho ali na Maria Pusneta, e eu trabalhei de psicologia e comunhão, e eu estava numa sala onde o Tony deu uma aula, né? Tinha várias salas, e teve uma sala lá que foi... nem lembro qual era o tema ali, então, e ali tinha 2, 3 universitárias, jovens universitárias, né? E eu vi ali e falei, nossa, por que não tem mais universitários? Por que não tem mais jovens aqui, né? E a gente fala assim, é uma unidade nova, qual é levar o mundo noivo, junto com o movimento juvenil, com Jovens por um Mundo Unido, né? E a gente não vê essa integração dentro, a gente não vê essa integração. Quando a gente entra no ambiente de uma unidade nova, não tem esses jovens, a não ser que a gente chame e faça alguma coisa específica junto, né? E aí também, por exemplo, de tudo, eu estou circulando um pouquinho nesses ambientes, como o Portela já tinha colocado, da Uniredes, tal, eu tenho um contato assim, eu vejo que como é rico quando a gente se mistura, e a gente não tem se misturado. Então, a gente fala desse movimento novo, 2019 que surgiu, que o Tony também estava colocado, esses juntos hoje, a nossa identidade, nosso novo hoje, nosso novo momento. Eu vejo que a gente ainda não tem esse novo jeito de incluir juntos todo mundo e caminhar juntos, porque acho que é uma ideia comum, só que a gente não está atingindo todo mundo. E essa coisa que o Luiz também colocou, da gente se perder nos acontecimentos do mundo, só pelo extrato dentro do universo do movimento, a gente não precisa sair do movimento para enxergar isso lá fora, a gente enxerga tudo dentro do movimento.
E quando a gente busca respostas ou a gente se polariza, a gente busca não referências do próprio carisma, a gente busca referências, sejam elas ciências ou não ciência, a gente não consegue. Então, eu acho que assim, dentro da nossa, eu acho que eu poderia concentrar toda essa toda essa proposta dentro da formação, né? Eu acho que essa formação, por exemplo, uma unidade nova dialoga no âmbito de saber, tal. O laboratório acontece, só que o testemunho acontece. Só que tem tantos testemunhos aí que às vezes a gente até pega. Recentemente, a gente descobriu que uma live que a gente ia fazer era inundação da psicologia. Não houve tempo hábil de articular. E a gente fez por um grupo, ficou pequeno, assim. Mas o alcance, nossa, foi tão profundo e a gente, entre aspas, perdeu, né? A gente perdeu a oportunidade de fazer isso no âmbito maior, misturando todo mundo junto. E então era mais nesse aspecto formativo. Hoje, por exemplo, eu tinha falado com o Portela, a gente recebeu o convite no grupo de responsáveis de núcleos para divulgar para todas as voluntárias. E aqui nós estávamos no momento que tinha mais pessoas na sala, 33, né? Enquanto que é um assunto, eu falar, dentro da obra de psicóloga, eu estou dentro, eu faço parte do grupo de Humanidade Nova ou eu não faço. Humanidade Nova nos representa como obra. Mas não é isso, nós todos somos uma Humanidade Nova. Então, esse aspecto formativo, essa escola eu participei, essa é a segunda que eu estou participando. Você falou que vão ser 10, né? Essa já é a 8ª. Mas, pelo que eu vi da última e dessa, esse aspecto formativo é para todos, sabe? E se a gente coloca, e não é só uma coisa de adultos, entre aspas, né? Então, tem muitas experiências que eu acho que a gente assim, pode melhorar nessa expertise de misturar tudo e fazer uma linguagem que a gente consiga colocar todo mundo junto. Era mais isso. Obrigado, Miyuki. Graça e Tony. Eu falo com a Miriam, Antônio, você complementa os outros, ok? Pode ser? Miriam, a pergunta da Miriam em relação à Humanidade Nova, quarto diálogo em relação à Humanidade Nova e quinto diálogo. Eu só queria trazer um momento em que Chiara, no encontro dos delegados da obra, ela entendeu que a introdução do quarto diálogo na obra se daria pelas obras sociais e que a Humanidade Nova deveria, em suas obras sociais, lembrar daquele amigo, daquele que não tem referencial religioso para colaborar na obra. Então, na realidade, eu penso que é uma maturidade, uma compreensão maior de onde esses amigos podem participar, porque eles são altamente capazes em vários campos humanos e nas experiências que ocorrem nesse âmbito que eu falo, de atividades que eles fazem naqueles países em guerra, naqueles países que estão com algum problema sério, eles ali no quarto diálogo, eles se encontram e colaboram, esses grupos do quarto diálogo. Então, eu penso que no momento em que nós enxergamos esse amigo do quarto diálogo como participante da mesma família, apesar das diferenças em termos de convicções, porém, os grandes valores humanos estão presentes nessas pessoas, essa abertura de acolhê-los, né? Que é uma experiência também de mudança cultural, porque há experiência de pessoas que têm dificuldades, de pessoas que não têm referencial religioso e que muitas vezes buscam convencê-los a uma mudança, a acreditar, né? A fazer aquilo que Chiara pede para não fazer, que é o proselitismo. Então, eu acho que um percurso de Humanidade Nova, o quinto diálogo eu não diria tanto, Miriam, porque já existem muitas inundações cuja comissão tem pessoas sem referencial religioso, que são grandes cientistas, pessoas que participam, que aderem a esse grande valor da fraternidade e também da construção de um mundo mais unido e mais em paz. Agora, a Humanidade Nova é um percurso, né, que deve ser feito. E depois eu fiquei na dúvida quem é que conhece a ideia do mês. Agora, eu vou deixar o Tony responder para não me atentar mais, se alguém já
encontrou a ideia do mês em seu percurso? Quem já encontrou, só levantar a mãozinha assim do ok, o Tony faz a parte dele para não me delongar. Uhum. Obrigado aí. Eu vou assim, fazer minha colocação de trás para frente, começando com a Miyuki, até chegar na Miri ali. Assim, né, partindo aí da última colocação, né, que a Miyuki compartilhou, eu penso, a primeira questão que eu acho que nós devemos considerar, não é, que nós vivemos hoje um momento da história da humanidade sem precedentes, né? Nós vivemos um momento de transformação na humanidade sem precedentes. De um lado, é a questão da tecnologia de informação, a internet, a inteligência artificial, etc. É a maior revolução tecnológica, né, que a humanidade presenciou, né? Talvez ali a Revolução Industrial também, ou a Revolução Agrícola, lá no início da humanidade. Essas três grandes revoluções, são as três grandes revoluções. E isso provoca uma mudança, isso vem provocando, e nós estamos no meio, e nós estamos bem no olho do furacão e no começo dessa mudança. Isso né, nos produz uma grande angústia, porque nós não temos muitas respostas. O que nós mais temos são dúvidas e perguntas, né? Isso produz, e é um mundo novo que está sendo construído, né? As relações entre gerações se transformando, porque, né, há saberes das gerações mais novas, que é diferente, formas de ser. Ao mesmo tempo, a humanidade também nunca esteve tão interconectada, né? Seja a partir do mundo digital, seja a partir mesmo do deslocamento físico, do contato entre culturas, né? Então, portanto, com a diversidade cultural humana é parte da nossa vida, né? Isso é um contato cotidiano com o diferente, e o diferente muitas vezes também nos assusta, né? Provoca mudanças, né? As mudanças elas se dão em uma velocidade absurda, né? Eu disse para eles, nós estamos vendidos nessa história. Isso tudo é parte do que nós vivemos hoje, né? Então, ou seja, existe uma sincronicidade entre o momento que nós estamos e um certo sentido assim, e aí? Visualizar, alguém imaginar o futuro é impossível quase. É impossível, não é? Porque é tanta mudança, tudo, não sei se está claro assim, mas a gente tem um momento que a gente vive, né? Agora, todo momento de mudança é mudança. E a humanidade sempre conseguiu trazer coisas novas, coisas boas, né? O contato com a diversidade humana, muito do que a humanidade, digamos, avançou, coisas surgiram desse contato. Ao mesmo tempo, eu gostaria também de colocar como isso se dá no mesmo momento em que os movimentos focolares, a Obra Maria, também passa por uma grande mudança, né? Porque nós não temos mais aqui a fonte do carisma fundador entre nós. E isso se dá ao mesmo tempo onde nós não sabemos bem o que é esse movimento, a verdade é essa. O que é esse carisma? A gente tem muito mais dúvidas e questões do que respostas, né? Tudo isso provoca essa insegurança. O que eu quero dizer então existe um contexto onde nós estamos e que dá, eu penso, né, Mil, mas ao mesmo tempo isso nos abre a possibilidade para sermos todas protagonistas. Porque se nós não temos as respostas, a gente não precisa seguir ipsis literis a resposta, porque a gente tem que construir junto a resposta. Claro que, evidentemente, a partir da fonte, que é o carisma. Não é? Eu acho que isso tem a ver com essa importância, né, Luiz? Dos ciências, dos saberes, para nos ajudar a entender o que é esse carisma, né? Isso aí é uma função, né, das formas de saberes, como filosófico, teológico, científico, etc., mas eu quero dizer, então eu acho, né, que tem esse momento aqui, e eu vejo isso como bom, tá? Eu acho que isso é bom. Esse sofrimento, que a gente chama na linguagem do movimento focolar, nosso carisma, desabandonado, ele é bom. Bom em que sentido? Porque ele nos coloca diante da possibilidade de um protagonismo. E aí, por isso que eu gosto da palavra juntos, né? Porque é juntos, e
estamos em caminho. Uma escola como essa, né? Por isso que eu realmente estou feliz daqui, porque somos 30, mas é parte desse movimento, né? E a gente vai ter o GenFest, né? Aí o ano que vem, né? Teoria Marichu, que eu falei, são tantas coisas. É claro que a gente precisa um pouco entender aí nesse processo como potencializar isso. Mas, assim, eu acho que parte do sentimento se dá pelo tipo de experiência que a gente vive e que faz sofrer muito de um lado. Mas, por outro lado, é uma experiência que nos tira da nossa zona de conforto, né? E eu digo, se formos fiéis ao carisma, a gente atravessa, né? Sem entrar na questão de fé, né? Se for uma obra de Deus, então, aí eu não tenho mínima preocupação, né? Porque será, né? Mas eu penso que o primeiro aspecto é isso. Então, e aí eu volto, vou começar para chegar na questão do Luiz, como o Luiz falou. E eu, por exemplo, eu sou sociólogo, sou antropólogo, né? E assim, e por isso eu acredito muito na ciência. Eu já falei, eu sou cientista. Eu sou cientista e tenho muito orgulho, amo ser cientista, e eu vejo como a minha função como cientista social, não só sozinho, mas é produzir conhecimentos e trazer esses conhecimentos das ciências humanas, das ciências sociais, para iluminar isso daqui, né? Para mim, assim, eu me sinto privilegiado por ser um cientista social, porque as ciências sociais me fornecem tantos recursos para compreender esse momento, que até para não me angustiar, porque eu olho e vejo a realidade e tenho recursos teóricos, recursos que me permitem compreender o que está acontecendo. E aí, né, Luiz, realmente é como você falou, como é importante a gente valorizar isso, mesmo para nós aqui dentro da obra. Até para diminuir essas angústias, para entender, por exemplo, que realidade social é essa que nós estamos vivendo. Então, o saber, as ciências, ela tem essas ciências mesmo, as chamadas ciências modernas, né, do que nós estamos tratando aqui, do que eu estou me referindo, do qual se inclui as ciências sociais, mas as outras formas de ciência, ela tem uma dimensão, por exemplo, no campo da ciência humana, o que os alunos chamam do Aufklärung, do iluminismo, né? A palavra iluminismo é iluminar, é o conhecimento abstrato que permite a gente enxergar a realidade além do imediato, e a gente entende a partir de uma outra perspectiva o que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, e eu, assim, isso que... Bem, primeiro, eu já falei, eu sou sociólogo e antropólogo. Eu queria dizer o seguinte, vocês sabem que não existe gente mais atacada do que sociólogo hoje, mas eu não me preocupo, porque eu falo de novo para os alunos, gente, olha, vocês escolheram a profissão, o mundo vem passando por uma mudanças tão grandes que a gente vai precisar muito de sociólogo, antropólogo, precisa de pessoas que produzam conhecimentos para entender o que está acontecendo. E produzir essa dimensão teórica. E Chiara, né, Luiz, como voltando à tua questão, e Chiara foi muito sábia sobre isso, né? Quando ela faz a escola ABA, depois ela vem a ideia das inundações, Chiara sempre entendeu como era importante nós produzirmos e usarmos também das ciências para compreender numa dimensão, digamos, mais produzir doutrinas, conhecimentos, mas ver na dimensão teórica o que nós estamos fazendo. Porque o conhecimento científico é também como um óculos que ajuda a gente a compreender melhor a realidade. Ajuda a gente a tomar melhor decisões, e é uma forma de produzir um legado, né? Então, de fato, tem essa importância, e, de fato, a gente deve valorizar isso, né? Dar suporte, aí eu sendo prático. Eu acho que a gente, assim, falando a partir do meu olhar como cientista, eu penso que realmente a gente tem que dar ainda alguns passos dentro dos movimentos focolares da obra para dar mais suporte, lembrando a experiência que a Miyuki citou lá daquela vez no Centro Mariápolis, né, Miyuki? A gente ainda está em débito com os nossos jovens que gostariam de no caminho, por exemplo, das ciências, né? Acho que a gente poderia dar mais estrutura, descobrir como, estou dando uma ideia, assim, né, de como aqueles que desejam seguir por esse caminho, eles poderiam... Chiara sempre teve muito isso no coração. Uma figura, só queria dar um exemplo aqui, uma figura que Chiara fez isso foi Lidino Bruni. Ele pegou ele, menininho, digamos assim, e investiu nele para aprender economia, né?
E aí tem toda a formação, então isso a gente poderia, assim, talvez aí pensando, né, no Genfest, nos desdobramentos, como com os nossos jovens da obra, a gente, quais condições, porque isso era um desejo que tinha no coração de Chiara. Né, o Luiz também, que é da Escola ABA, sabe, conhece a experiência, a Luiz com a Cidade Nova acompanha como Chiara aí sempre valorizou muito essa questão, né? Aliás, ela, né, ela conta a experiência dela para esse carisma nascer, ela também teve que um pouco de deixar de lado ali os livros no sótão, como ela diz, né? Como filósofa, mas depois ela realiza isso através da obra, né? Ela tira os livros do sótão e volta para a vida através do carisma dela, né? E essa questão, de novo, né? Acho que isso fala da Solimar, essa experiência que, né, eu agradeço porque ela mostra bem, né, como essa convergência entre vida, quer dizer, é como, eu acho que a experiência da Solimar nos mostra aí essa fresta, né, por onde a gente pode encaixar essas duas dimensões. Eu acho que é uma experiência, trouxe, Solimar, importante, porque ela é uma forma, você colocou na tua experiência, como é que esse encontro entre humanidade nova nas inundações, né, eu acho que é por aí. A gente entender que pode vir junto e achar, inclusive porque existem pessoas que vivenciam essa experiência junta, inundações e humanidade nova, e elas terminam sendo a ponte, né? Por exemplo, eu sou muito acadêmico, né? O outro ali é muito ação, né? E tem aqueles que são as pontes também, há lugar para todo mundo, né? E, por fim, a questão da Miriam, eu acho que é importante, né, Miriam? Porque, de fato, nesse diálogo com a cultura, ou com as culturas contemporâneas, etc., e pensando no mundo contemporâneo, se nós não aprofundarmos, entendermos como esse caminho do diálogo com as pessoas de confissões não religiosas, a gente não vai muito longe. A gente vai se frustrar, a gente não vai ter muito, porque é uma realidade, né? Sobretudo na juventude hoje, né? Nós temos uma expressão aqui que é a categoria que se usa hoje no censo, vai sair, em breve vai estar saindo, né? Eu sempre falo, eu estou morrendo de curiosidade para sair os dados sobre religião no censo 2022, porque eu tenho uma aposta que vai sair alguma coisa aí sobre os chamados sem religião. Um aumento percentual, talvez significativo, porque é um fenômeno que vem crescendo, não é? A palavra sem religião, nós usamos a categoria, ela engloba tanto pessoas agnósticas, né, ateias, quanto pessoas que não se vinculam a nenhum tipo de instituição, nenhum tipo de pertencimento religioso. Mas, para dizer, só para finalizar, e aí humanidade nova, por exemplo, eu escutando a Miriam, fiquei pensando, humanidade nova é uma porta incrível. Por quê? Porque a humanidade nova, ela é concreta, ela é ação. E amar junto é possível para todos, independentemente de ter crença, de não ter crença, né? A gente não precisa fazer proselitismo. Aliás, tem um vídeo, depois a gente pode até compartilhar, né, Graça? Que Chiara fala disso. Nós não somos um movimento, uma obra proselitista. Nós não amamos para converter os outros. Nós amamos os outros por amar. E nós amamos outros para construirmos juntos o mundo unido. É diferente, né? Nós compartilhamos o nosso carisma, nós queremos que aqueles que se reconheçam no nosso carisma estejam junto conosco, né? Então, assim, o alaranjado, que a gente chama, que é um termo que a gente usa, né? Claro, a gente tem que fazer o carisma chegar a todos, porque existem pessoas no mundo que estão esperando o nosso carisma, estão esperando conhecer o nosso carisma e estar junto conosco. Mas nós não somos um movimento proselitista. Nós somos um movimento, nós somos uma obra, um carisma da unidade, quer dizer que, né? E para isso a gente não temos barreiras, né? Então, e aí eu acho que essa questão que a Miriam colocou é importante, né? Assim, estou pegando uma abordagem um pouco diferente até da Graça, mas para dizer isso, porque na hora que a Miriam falou, me veio esse insight. Nossa, humanidade nova abre esse caminho. Por quê? Porque é prático, é concreto, é o amor, né? Para além das nossas crenças. É o amor encarnado,
né? Então, a gente não precisa parar nas ideias, nas ideologias, nas visões de mundo, a gente precisa só ser concreto no amor. Então, eu acredito nisso, eu acho que essa colocação da Miriam é importante, eu acho que a gente merece aprofundar, e como sociólogo, eu digo, é um desafio que a gente tem que enfrentar, que viver junto, porque o quarto diálogo, no mundo em que vivemos, ele é fundamental, sobretudo para o nosso carisma. Queria agradecer novamente a Graça e ao Tony por essa belíssima aula. Era essa a intenção, que a gente trouxesse essa realidade que é a nossa vida fora, né? A gente vem falando desde 2014 do Sair Juntos e Preparados. A coisa é por aí, entendeu? Não é por outro caminho, não. É uma Humanidade Nova, são as inundações, é por aí. E eu queria, antes de terminar, só fazer uma coisa. Por que para a gente... Por que essa realidade é tão importante? Porque não é uma utopia. Porque a gente tem que levantar cada dia e acreditar nesse caminho, né? Eu vou reproduzir rapidamente aqui, só para finalizar esse momento que a gente tem, uma entrevista que o Pepúcio deu ao Marco Martino, que era de Città, cidade nova italiana, um pouco antes dele, falecer, um ano antes. E aí ele fala assim, por que ele escreveu um livro chamado A Leitura, lendo a leitura de um carisma, Chiara Lubich e a cultura, né? E ele diz uma coisa muito forte quando para o Martino Pepúcio, Giuseppe Zanghi, ele foi durante muitos anos o anil da obra, né? como designo. Então, e é uma pessoa que eu admirei e admiro muito até hoje. Ele já é falecido, já está no Maravilha Celeste, mas deixou realmente um legado muito importante. E ele diz assim, eu escrevi esse livro, Leitura de um Carisma, porque eu estou profundamente convicto, isso ele falou em 2014, tá, gente? Que a obra de Maria ainda não conseguiu entender, mas de maneira profunda, quem é Chiara. E aí o Martino pergunta, por quê? E ele responde, por causa de um déficit cultural. Porque se você não tem conhecimento da cultura de hoje, das dificuldades, a gente fica parado em Chiara e a gente só vê em Chiara a mística, a mãe espiritual, vê a grande santa, mas a gente não vê também a criatura que Deus suscitou para dar à pesquisa, à busca moderna, uma estrada que vai conduzi-la a um mundo, que vai conduzir isso a um mundo diferente. E então a gente não consegue entender as inundações de Chiara. E aí ele pergunta, mas o que são as inundações? E Pepúcio responde, no carisma de Chiara foi colocada nessa obra uma luz mais profunda ou particular do conhecimento de Deus. Luz que significa, e como é luz viva, pois também a gente pode comparar a uma fonte de água essa luz. As inundações, o que elas são? É deixar que esta fonte de água nova, que é a luz, mas é também água, possa entrar nas realidades criadas, para que as pessoas consigam escavar canais, e através desses canais fazer as inundações. Então, as inundações são os canais através dos quais a única realidade que nós chamamos ideal entra e se faz política, se faz literatura, se faz filosofia, se faz saúde, se faz matemática. Estas são as inundações. Na obra de Maria, a gente confunde inundação com o fato de converter o outro para o ideal. Não é isso. Foi o que falou
Graça e Tony, o proselitismo. Não é isso. Nas inundações, se trata de fazer entrar a água do ideal, essa fonte que é o ideal, através de um canal particular, que é distinto, que é diferente do outro, pelo qual a água que entra na filosofia é a mesma água, porém o canal é a filosofia. E ela é o canal que faz a diferença, não a água. Entenderam? Então, é a filosofia que faz a diferença. Não, a água é a mesma, porque é o ideal. E a água é a mesma. E isto faz a gente entender por que um filósofo pode dialogar com um matemático, com um físico, porque a água ela é comum para todo mundo. Queria fechar com essa compreensão de Piput, que me parece fundamental, né? E para a gente também tudo bem, a gente ama Chiara, adora Chiara, tudo isso assim, mas além da santa, da mística, ela é essa pessoa humana que viveu todas as realidades, né? Isso que é importante. Eu acho que e por isso nós, seja voluntários ou empenhados em uma humanidade nova ou pertencentes a alguma das inundações, a gente só tem que fazer com que esse ideal que a gente recebeu entre nesses canais, se faça cultura, junto com as outras. Aprenda ou ajude as outras pessoas também a verem coisas que talvez eles não consigam ver, se não através, talvez, da nossa ajuda com a luz que nós temos do ideal. Então, gente, eu acho que o desafio foi cumprido. Acho que a Graça e o Tony fizeram uma explanação interessante, né? E eu estou lutando para que as inundações façam parte da formação dos nossos voluntários em formação, porque eu acho que é fundamental também que conheçam. E eu já convido vocês para a próxima aula, que vai ser no dia 16 de setembro, é um sábado, às 14 horas, e a gente vai continuar o diálogo sobre os mundos, que a gente começou na aula passada. Que aí vocês vão ver como isso vai conversar agora também com as inundações. Então, toda essa experiência nossa de fazer essa conversa é justamente isso. E nós vamos combinar, então, lá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, com o módulo presencial, onde a última aula será sobre o regulamento de humanidade nova. Não só sobre o regulamento de humanidade nova, vai ser sobre uma outra realidade que a gente falou aqui hoje e vem falando de alguma maneira para vocês, que é a imersão no social. Nós temos, como humanidade nova, nós temos três pontos, assim. A célula de ambiente, que a gente já falou aqui, nós temos os mundos e depois temos a imersão no social, e para nós, da América Latina, isso é muito importante, que nós somos o continente azul, né? Todo mundo espera que esse continente, que nós sejamos como uma resposta ao problema social no mundo, o desafio. E eu vou dizer uma coisa que eu fiquei particularmente tocado, assim, emocionado, quando conversando com a Celeste Mancuso, que é a responsável mundial de Humanidade Nova, e ela me disse o seguinte: Portela, nós vamos aí no Brasil, eu e o Mário, nós não vamos para ensinar nada de vocês. A gente vai aí para que vocês nos contem a experiência que vocês vivem. É essa experiência que o resto da obra precisa ouvir e precisa sentir, como vocês fazem as coisas. Então, é essa a nossa contribuição a essa cultura que se cria com o ideal. E ela falou, eu e Mário, a gente não vai falar da cultura, ela é argentina, mas ele é europeu, né? Não vai falar da cultura que se faz na Europa. A gente está aí para ouvir vocês, para ouvir a experiência que vocês estão fazendo. É isso isso me deu uma grande alegria no coração, porque é como essa vida que nós temos, ela se torna também cultura e pode influenciar outros povos, outras visões, outras coisas. Gente, um grande obrigado. Desculpa a gente ter se estendido um pouco mais do que a gente tinha programado. A gente tinha programado até às
até às 15h30, mas Deus faz outras coisas e a gente chegou às 16. Então, obrigado a cada um, sobretudo um grande obrigado de coração à Graça e o Tony, né? Obrigado ao pessoal da secretaria, que sempre está ajudando a construir. Obrigado às pessoas de outros estados que estão participando, os nossos queridos alunos, né? E esperamos contar com vocês na 9ª aula e depois, daqueles que puderem, na 10ª aula, a gente vai conversando também. Aqueles que... eu anotei alguns nomes aqui, a Milky pediu, e parece-me que a Kika de Mococa também pediu, ela colocou, eu anotei os telefones e eu vou mandar esse material. Para aqueles que não anotaram nada, podem buscar comigo, ou se conhecerem o Luiz Marques, aí podem também pedir, e a gente manda o material para vocês, para todos aqueles que estão aqui hoje. Tá? Aqueles que já me conhecem, sabem de outros regionais, podem me mandar e a gente manda o material, tá bom? Disponibiliza. Um grande obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada a cada um Obrigada. mesmo. Obrigada, tchau. Obrigada, Tony. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Semana toda. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. 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 Cristiana e Paula. Cristiana e Paula, vocês são de onde? Nós somos de Mococa, eu que sou a Kika, meu apelido é Kika. Você é a Kika. Então tá bom, já anotei seu nome. Então eu te mando, tá bom? Obrigada, hein? Obrigada. Tá eu e minha mãe aqui. Beleza. Prazer conhecê-los. Tchau, Obrigada, Eduardo. foi muito bom estar com vocês Fernanda. todos. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Alberto. Tchau, Tchau. Antônio.